Então ela gritava, ela xingava muitas vezes, dizia que eu não tinha competência, que me corrigia de forma constrangedora na frente de todos eles, né? E muitas vezes servidores presenciaram mesmo ela falando, não é? Esse relato é de uma ex-servidora do Ministério Público de Juazeiro que alega ter sofrido assédio moral e abuso de poder hierárquico por parte de uma promotora de justiça. A vítima, que terá a identidade preservada, pediu exoneração da função após cerca de 7 anos, sofrendo supostos abusos. Segundo ela, os episódios aconteciam presencialmente dentro do ambiente de trabalho e ainda em aplicativo de mensagens instantâneas desde o ano de 2019. Um dos prints que nossa equipe teve acesso mostra essa conversa num grupo com outros estagiários. A promotora corrige alguns erros de digitação da servidora e exige que ela use a linguagem correta. Pede que ela tome um copo d'água e respire, e afirma que é necessário profissionalizar as condutas. Nesse outro, pede que a servidora resolva uma pendência junto ao plano de saúde, afirmando que seria importante ela estar bem para render o necessário no trabalho. Pede ainda que ela se cuide para que possa ajudar a promotora no trabalho. A ex-servidora disse ainda ter sofrido episódios de racismo. Me chamava muitas vezes de pretinha, de neguinha, e que eles eram meus amiguinhos. Pediu também que eu não deveria alisar o cabelo, porque eu estava anulando a minha identidade como mulher preta. Isso começou a ficar insistente. A ex-servidora disse que chegou a enviar uma mensagem falando do incômodo com os comentários da promotora. Como resposta, ela disse que, por defender a causa antirracista, imaginava que a então funcionária saberia separar o real da brincadeira e que não sabia que a fazia mal. Prometeu parar e que não era a intenção dela desrespeitá-la. Outro fato apontado na denúncia é que a promotora exigia que a servidora utilizasse a assinatura eletrônica dela para assinar documentos. Segundo a servidora, os constantes comentários e situações de pressão geraram problemas de saúde. Eu fui diagnosticada com síndrome de burnout, eu tenho ansiedade generalizada, que é a TAG, e também eu tenho síndrome do túnel do carpo, que é um ALE, né? Por conta do esforço repetitivo que eu venho sofrendo há muito tempo. Então, impressionante é que se eu errava tanto, porque ela me entregava a sua assinatura eletrônica, que é eu fazia as peças, eu mesmo não passava por ela nenhuma correção, e eu protocolava diretamente como se fosse ela. E iria diretamente para o judiciário como se fosse ela. Eu poderia escrever uma receita de bolo, eu poderia escrever os piores erros, está tudo bem, porque ela não corrigia. E eu falei isso para ela. O mais preocupante você deveria ter é essas peças estar indo diretamente para o judiciário sem a sua revisão. Todos os arquivos foram anexados na representação formal feita pela ex-servidora junto à Corregedoria do Ministério Público da Bahia. Um boletim de ocorrências também foi registrado na Polícia Civil. O Ministério Público da Bahia disse que já protocolou uma notícia de fato que é o ponto de partida de um procedimento investigatório sobre as denúncias feitas pela ex-servidora. Segundo o órgão, a Corregedoria Geral já adotou as medidas necessárias para a apuração desse caso. Nós procuramos a promotora na sede do Ministério Público de Juazeiro, mas ela não foi encontrada. Tentamos contato posteriormente por telefone. Ela nos atendeu, mas disse que o seu posicionamento é o mesmo emitido pelo Ministério Público da Bahia. Isso estava de uma forma insustentável já, né? Com gritos, ela chegou a me chamar de burra no órgão, né? Porque eu tinha que fazer uma defesa que era dela. Então, muitas vezes, ela queria uma tabela de um jeito, eu fiz de outro, e ela dizia assim: seu trabalho está uma bosta. Né? Ela gritava isso dentro do órgão: seu trabalho está uma bosta. E eu tenho certeza que servidores ouviram. E eu cheguei a procurar promotores para contar o que estava ocorrendo, que eu estava adoecendo. Infelizmente não pegaram nenhum termo de declaração, então eu decidi fazer uma representação para a corregedoria para que apure os fatos, né, e que ela seja responsabilizada de fato.